Louvado seja Deus, nosso Pai. Agradecemos a feliz oportunidade de estarmos juntos para tratarmos dos assuntos da doutrina espírita, basicamente do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o ensino moral de Jesus a todos nós. Nós hoje temos aquela feliz incumbência de tratarmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, com relação ao item 19, o mal é o remédio. Instrução de Santo Agostinho, obtida em Paris no ano de 1863, e Kardec inseriu nas instruções dos Espíritos com relação ao capítulo 5 das Bem-aventuranças aos aflitos. Paris, a época em que a doutrina estava sendo codificada, é a cidade em que houve o maior número de instruções dos Espíritos. Nós, certa feita, pegamos aqui o Evangelho, consultamos e fizemos assim uma espécie de uma apresentação das várias cidades em que os Espíritos disseminaram a doutrina nos seus vários países, e nós fomos encontrar Paris com o maior número de comunicações dessas instruções dos Espíritos. Algo em torno de 44, 45 mensagens dos Espíritos com relação à doutrina codificada. Isso nos traz muito alento, nos traz muita perspectiva de progresso, porque Paris foi aquela cidade incrementada, foi até criada a Sociedade dos Ensinos, lá dos Estudos de Paris, então consultada por Allan Kardec. Então nós vamos ver qual é a síntese, a essência, o conteúdo de Santo Agostinho com relação às instruções que ele traz. Mas a leitura dessas instruções de Santo Agostinho, lá em Paris, em 1863, ele nos fala sobre o mal e o remédio. E esse mal, ele traz assim uma concomitância do mundo de provas e expiações e qual seria, em função dos nossos males, qual é aquele poder, qual é aquele remédio saneador das nossas enfermidades morais. Então nós fomos verificando que no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, o próprio Santo Agostinho, mas aí foi em 1862, lá também em Paris, que nos trouxe uma racional e profunda e muito, muito útil mensagem, instrução sobre os mundos de prova e expiação. Porque se há um mal e há um remédio, evidentemente esse mal é um mal próprio dos mundos de provas e expiações que nós estamos passando, que nós estamos vivendo. E Santo Agostinho, ele traz considerações sobre os planetas de prova e expiação, na qual a Terra está incluída, e evidentemente nós, pelo nosso atraso moral, pelos vícios a que estamos sujeitos, em que pese espíritos inteligentes que no curso dos séculos vão aprimorando a inteligência, uma prédica de Jesus, que a inteligência seria muito mais rápida do que a nossa moral, nos traz essa concomitância, essa vinculação. Então, Santo Agostinho, com muita racionalidade, nós fizemos aqui uma síntese, nos diz que a superioridade da inteligência em grande número de seus habitantes, nós que vivíamos através das nossas migrações sucessivas aqui na Terra, vemos melhorando o nosso grau de inteligência, e isso destaca, dentro dessa inteligência, não ser um mundo efetivamente inferior, ele é de provas e expiações. Não é necessariamente um mundo primitivo. As qualidades inatas que cada um de nós detém dão uma prova cabal de que nós já vivemos e realizamos certo grau de progresso. Mas continua Santo Agostinho
com relação aos mundos de provas e expiações, dizendo que os vícios a que nós estamos submetidos, que nós vivemos, é um óbice muito grande à nossa evolução moral, ao nosso progresso moral. E realmente lá no capítulo 8º do Livro dos Espíritos, na parte terceira das leis morais, nós vamos encontrar lá no capítulo 8º a lei do progresso moral, que enfecha todo esse conceito que Santo Agostinho nos traz aqui. E continuando, diz Santo Agostinho, por essa razão, pela nossa no conduta moral, em que nós nos assemelhamos aí, em função da nossa gradação, nós somos colocados juntos no mesmo planeta para que nós saibamos nos posicionar, aprender uns com os outros e viver em função do amor, em função da nossa renovação íntima. E é através de penoso trabalho, misérias da vida, diz Santo Agostinho, que nós possamos ascender a um planeta mais ditoso. Ou seja, nós atualmente estamos no rumo da regeneração, né? Não vamos de imediato adentrar em mundos ditosos, não. Nós vamos no nosso compasso, que a nossa evolução efetivamente é lenta, ela é gradual, né? E diz ele que a Terra é, assim, um dos mundos expiatórios, de provas e expiações, que serve de local de exílio de espíritos rebeldes à lei de Deus. Ora, a lei de Deus, lá na Gênesis, logo no início da Gênesis, na primeira folha, nós vamos verificar ali, fizemos um trabalho recentemente sobre a geração nova e nos chamou a atenção 3 fundamentos em que Kardec estuda e consolida e codifica a Gênesis, a ciência, né? Então, ele lá, naqueles primeiros fundamentos, ele diz que a ciência é chamada a constituir, né, a Gênese em função das leis da natureza. E que as leis do Pai, pela sua imutabilidade, estão disseminadas em todos os países do orbe terrestre. E elas são para Deus mostra a sua grandeza, o seu poder, pela imutabilidade dessas leis e não a abrogação dessas leis. A abrogação seria modificá-las, e não são as leis do Pai que têm que ser modificadas. Somos nós, através das nossas leis, através do poder legislativo de todos os países constituintes, que vamos fazendo com que as nossas leis, que são mutáveis, ainda naquele pórtico de ascender à ascensão moral, de nos vincularmos à ascensão moral, as nossas leis vão devagar até chegar realmente às leis do Pai. Então, essa condição é uma condição de exílio de cada um de nós, né? De espíritos rebeldes, para que saibamos cumprir na sua exatidão as leis do Pai, porque elas são imutáveis. E há, na conclusão de Santo Agostinho, no tocante aos mundos de provas e expiações, ele nos traz aqui considerações muito interessantes, que a gente vê isso nos nossos momentos, nas nossas fases de evolução, de progresso espiritual, né? Que essas lutas nossas com relação à nossa reforma interior, superar os nossos vícios, né? Essas nossas fragilidades, essa herança atávica que nós trazemos de outras existências, não conseguimos vencê-las, estão íncitas no nosso perispírito, nos centros vitais, a nossa consciência, onde as leis de Deus estão ali vinculadas. Então, Santo Agostinho nos forma que essa época em que nós estamos nessa luta, nessa conturbação nossa, é a era de transição. Ou seja, é uma plataforma, ousamos nós considerar, onde temos a oportunidade de desenvolver as qualidades do coração e da inteligência. Ora, o coração e a inteligência nada mais são do que uma sinonímia de amor e sabedoria, não é? São essas 2 asas que nos levam à construção de melhores sentimentos, de melhores pensamentos, de melhor procedimento, da nossa saúde mental mais elevada,
mais considerada, em que as nossas emoções sejam progressivamente mais positivas e não negativas. Então, Deus, está lá no 625 do Livro dos Espíritos, as leis do Pai estão nas latitudes de todos os países do planeta, mas também elas estão íncitas, as leis de Deus, na nossa consciência. E o Pai de Jesus, lá na Boa Nova, junto aos seus discípulos, nos fala pelas vozes da consciência em amor e sabedoria. São essas asas, plataformas que vão colaborar conosco no nosso processo de ascensão espiritual. E, fechando, essa instrução de Santo Agostinho com relação aos mundos de provas e expiações, ele nos traz aqui uma consideração muito lógica, muito racional da misericórdia divina, né? Deus sempre deixa uma porta aberta para a transformação de seus filhos rebeldes. Nunca ele fecha as oportunidades. Há sempre um momento que cada um de nós tem ali uma porta, e essa porta nós sabemos que é Jesus, através da sua doutrina, através do seu ensino moral, através da vida futura, que ele nos traz a todas as luzes no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa é a primeira parte que nós queríamos considerar aqui, adentrando agora no mal e o remédio, que Santo Agostinho nos traz lá no item 19. Então, diz ele que nós, como espíritos desencarnados, nós saímos de um núcleo na erraticidade. Pertencíamos a determinado núcleo de ação. Aliás, Emmanuel nos informa isso nas suas obras. Existem várias escolas na erraticidade, escolas referentes à nossa afeição, aos nossos elos simpáticos, aos nossos processos de evolução, escolas referentes à enfermagem dos nossos espíritos, estações renovadoras a nós mesmos, aos nossos espíritos, às nossas necessidades, né? E aí, nesses núcleos, quando nós estamos para retornar à experiência física, nós escolhemos as nossas provas. Temos a oportunidade, a feliz oportunidade, de escolhermos as nossas provas, diz Santo Agostinho. Julgamos-nos fortes para que possamos suportá-las e cumpri-las. Mas, diz mais ele, mas se assim é, por que murmuramos? Por que nós nos lamentamos? Pedimos a riqueza e a glória para lutar de corpo e espírito contra os caminhos da ignorância, porque sabemos que quanto mais forte fosse a nossa prova, mais gloriosa seria a nossa ascensão, seria a nossa vitória de nós sobre nós mesmos. Resultado, nós nos desprenderíamos, diz ele com muita sabedoria, como uma alma vencedora, purificada pela expiação, pelo sofrimento. Então, a finalidade seriam lutas expiatórias no mundo apropriado para as nossas qualificações. Mas aí ele vem adentrando no mérito, né, dessa questão do mal e o remédio. Então, ele passa a considerar qual o remédio para prescrever com relação aos nossos males. Quando nós falamos dos nossos males, nós sempre nos lembramos que Deus não criou o mal. Deus criou cada um de nós sabemos isso, está lá no Livro dos Espíritos, repetimos isso constantemente, lá na questão 115, simples e ignorantes, sem nada saber, mas dotados de uma missão. O Pai nos dá essa missão para que possamos prosseguir por nosso próprio mérito, por nossos próprios esforços, na nossa ascensão, nosso período, nas nossas plataformas de reforma íntima, de reforma moral. Daí o ensino moral do Cristo em função às vidas futuras, não é? Que está a todas as luzes no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós somos, então, que remédio prescrever nessa luta, né? Como nós fomos criados simples e ignorantes, com a missão de adiantamento, esse adiantamento, como diz Jesus, é para que nós, periodicamente,
venhamos a conhecer a verdade. Conhecendo a verdade, nós vamos nos transformando. E nessa sucessão, nós vamos chegando à perfeição. E ao chegar à perfeição, evidentemente, nós vamos nos aproximando do Pai. Isso aí é um princípio racional do progresso moral de cada um de nós. Ao nos aproximarmos do Pai, nós passamos a viver em mundos, em comunidades mais elevadas, mais puras. Então, esse é o nosso mérito. Essa é a nossa ação salutar. Mas, especificamente, com relação a esses nossos vícios, a essas nossas incertezas, a esses nossos males, evidentemente, há um remédio a prescrever. Porque nós somos, na nossa, digamos assim, na nossa carreira, nas nossas colocações, na nossa intuição e inspiração que nos chega de progresso, né? Evidentemente, nos nossos caminhos, nós somos cutucados, vamos dizer assim, entre aspas, pela obsessão e por cruciantes males. Então, diz Santo Agostinho, com muita propriedade, que só um remédio é infalível: a fé, o apelo aos céus. Então ele diz que quanto maior nossos sofrimentos, nós temos oportunidade de entoarmos hinos ao Senhor. Por que isso? Porque entoando os hinos ao Senhor, saudando o Senhor, reconhecendo as nossas debilidades, as nossas fraquezas, há um pressuposto e uma verdade: a doutrina dos anjos de guarda. Diz Santo Agostinho, porque ele foi um dos mais assíduos, ele, Erasto, São Luís, e outros tantos colaboradores de Allan Kardec na codificação do Espiritismo. Quem pensa mais sai do empirismo e atua na concretização. É um dos aspectos da vida mental que Emmanuel traça no livro Roteiro, no capítulo 25, a nossa vida mental. E quando isso acontece, cada um de nós que está aqui na Terra ajudando de algum modo, Kardec teve vários colaboradores, né, na codificação, quem mais pensa, mais trabalha, se torna assim como se fossem intermediários, mentes interconectadas às correntes do bem e do mal, quando nós nos voltamos para ajudar, auxiliar, servir por amor, sem qualquer interesse pessoal. A nossa é a predisposição para buscarmos a verdade. E dentro dessa verdade, mais e mais nos aproximarmos do Pai. Está aí a nossa plataforma de ascensão moral, de ascensão espiritual. Então ele traz, Santo Agostinho, essa vinculação, a doutrina dos anjos de guarda, que está lá na questão 495 do Livro dos Espíritos, quando ele, Santo Agostinho e São Luís traçam todas as marchas da doutrina dos anjos de guarda. Então ele foca aqui a doutrina dos anjos de guarda como se ele estivesse lá no Livro dos Espíritos, ditando a Allan Kardec como é essa doutrina dos Espíritos. Então ele fala do anjo guardião, a nossa cabeceira, que vai nos indicar o sinal da salvação e o lugar que um dia ocuparemos. Então, a gente pode voltar lá no Livro dos Espíritos, na questão 495, nós vamos ver ali, de uma forma muito, muito belíssima, muito iluminada, assinado por São Luís e Santo Agostinho. E continuando, ele fala do que os anjos de guarda, que nós muitas vezes esquecemos, né? Nós voltamos muito para pedir a Deus, a Jesus, a Maria, mas muitas vezes esquecemos do nosso anjo guardião que está presente. E já lemos em artigos especializados que há uma característica muito profunda na atividade dos nossos anjos de guarda. Vezes sem conta, amigos nossos, irmãos nossos de épocas recuadas,
que progrediram, que evoluíram, e nós estacionamos. Não retrogradamos, mas estacionamos. E aí eles progrediram, e por esse amor, por esses elos simpáticos, como eles evoluíram, se tratando de bons espíritos, numa ascensão mais elevada pelo progresso moral que eles conseguiram, eles se tornam os nossos queridos protetores numa vigilância permanente. Não se afastam de nós. Quaisquer que sejam as nossas dores, eles estão presentes, nos inspirando, nos trazendo bom ânimo, aquele bom ânimo que Jesus ministrou a Bartolomeu, um dos discípulos do Colégio Apostólico. O bom ânimo que se traduz na alegria de ter a doutrina, coragem em enfrentar os desafios, esperanças renovadas. E nesse bom ânimo, diz Jesus a Bartolomeu, a vida realmente é uma estrada pedregosa, mas que nos conduz aos braços amorosos do Pai. Então retrata Santo Agostinho nessa concepção aqui de que a fé e a nossa confiança no anjo de guarda está lá na doutrina dos anjos de guarda assinada por ele e por São Luís. E ele conclui: ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as colocará de bem-aventuranças. E esses ditosos, os que sofrem e choram, na verdade, é uma correlação, uma concomitância com relação ao sermão das bem-aventuranças que Jesus proclamou lá junto aos Tiberíades. É essa carta magna, carta maior do Espírito imortal a todos nós que somos atingidos por todas as tribulações que, na verdade, também estão dentro de nós. Praticamente elas evoluem contrariamente à marcha do progresso, mas é uma marcha do progresso contrária àquelas que Jesus deixou através de suas pegadas luminosas. Então, quando Santo Agostinho nos fala com relação a essa fé, a essa hosanas ao Senhor, nós nos lembramos também do Evangelho segundo o Espiritismo, daquela passagem da fé que transporta montanhas, não é? E nós lembramos aí de que em determinado momento Jesus, nas suas prédicas, é procurado por um pai. E o pai diz a Jesus para que tivesse amor, compaixão com seu filho, que era lunático, que tombava no fogo e na água e se danificava muito. E que ele, o pai, havia apresentado o seu filho enfermo aos discípulos de Jesus, que não o curaram. Jesus então diz ao pai que traga essa criança. E essa criança lunática, Jesus cura a criança. E aí, nessa cura, o mais importante e o mais interessante dentro do foco que nós estamos trazendo é que os discípulos atônitos, os discípulos estupefatos, indagam a Jesus por que ele curou, e eles, os discípulos, que estavam invariavelmente com ele, não o curaram. E aí Jesus, ante essa interrogativa, disse a ele, por causa aos seus discípulos, Jesus responde, vós não os curastes por causa da vossa incredulidade. Se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis dizer para aquela montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. Evidentemente que não se trata aqui, nesse contexto, das entranhas, né, geológicas da Terra, de transportar montanhas, mas se trata efetivamente das dificuldades, das incertezas, da incredulidade, da dúvida de nós próprios com relação a certas situações magnas em que nós deveríamos mostrar o nosso porte, as nossas conquistas, e aí nós duvidamos de nós mesmos. Então, o Evangelho nos esclarece de que a fé é a confiança nas próprias forças,
sem dúvidas de si mesmo. Ela tem um significado. Esse transporte de uma montanha daqui para ali é o seu sentido moral. Esse sentido moral é que desloca, né, em função da fé, põe a derrocada as dificuldades que nós temos, as resistências, dúvidas, incertezas, má vontade com as quais o homem se depara. Os preceitos em voga em cada época, em cada era de transição, de rotina, de interesses materiais, de egoísmo, cegueira do fanatismo, paixões orgulhosas, são essas montanhas, efetivamente, que barram do caminho de quem labora pelo progresso da humanidade. Há, sim, aquela fé ativa, produtiva, consciencial, robusta, ela se alicerça em que ela dá a esperança, a perseverança, a energia, recursos que fazem que se vençam os obstáculos. Contrariamente à nossa fé vacilante, da incerteza, de hesitação, de não procurar os meios de vencer, porque não acredita, isso é muito importante, não acredita que possa vencer. Então, nós fazemos assim aquele retrospecto e nós voltamos lá para aquela clareza de raciocínio e de amor que Santo Agostinho e São Luís trouxeram com relação à doutrina dos anjos de guarda. Essa força que vai chegando a cada um de nós de várias maneiras, de vários recursos, não é? E como o nosso anjo de guarda exerce sobre nós a nossa vigilância permanente, há uma constância em que é através dessa fé robusta, consciencial. Por que consciencial? Porque nós somos seres conscienciais. No Livro dos Espíritos, lá na parte moral, na terceira parte, logo o capítulo 1, que nós já focamos aqui no início, na Gênese, há as leis divinas ou as leis da natureza. Deus é o criador de todas as leis. Até uma pergunta muito significativa, que tem muita vinculação com isso aqui, é que Kardec pergunta aos espíritos se a lei divina tem outro composto que não seja exclusivamente do âmbito moral. Realmente, quando se vê lei divina, será que a lei divina está especificamente vinculada aos seus aspectos morais? E os espíritos respondem simplesmente, sem nenhuma conotação de incerteza, muito pelo contrário. Simples, Deus é o criador de tudo. É Ele que cria as leis, sejam leis divinas, sejam leis naturais. São essas leis que nos fazem felizes. E o homem só é feliz ou infeliz quando cumpre ou descumpre o que está nas leis divinas ou naturais. Então, nós somos um produto. Quando nós olhamos a natureza, eu até queria compartilhar com todos que eu tenho assim não é um hábito, uma frequência. Toda vez que eu abro a janela aqui do apartamento que eu moro, que eu me debruço aqui sobre a floresta da Tijuca, né? Vejo aquelas árvores, vejo as árvores dos entornos, as montanhas e seus cumes, vezes sem conta, ou o céu estando azulado, iluminado, a luz solar, casada ao magnetismo terrestre, né? O dia a dia, os vários reinos da natureza. Olha os vários reinos da natureza. Olha, e na natureza, diz Kardec, tudo se encadeia, tudo tem um fim útil, nada se perde, tudo é aproveitável, nada se cria, tudo se transforma, tudo tem a sua razão de ser. Então a natureza para cada um de nós é uma bênção. Nós somos um produto da natureza. Efetivamente, como fomos criados, os próprios espíritos já dizem que isso é uma parte absoluta do Pai. Ainda não temos a nossa, digamos assim, a nossa consciência
macro para entender todas as demarches, todas as consequências, todo aquele fulgor, né, infinito do Pai com relação à criação. Nós estamos caminhando. É possível que venhamos chegar até lá. Mas dentro da situação atual, o que nós temos é o que os Espíritos nos trouxeram por ocasião da terceira revelação. Verdades inconcussas que foram disseminadas, as leis do Pai, pela sua imutabilidade, em todos os países do orbe planetário. E daí Kardec, como discípulo de Jesus, foi chamado para dentro do Espiritismo. E o que é o Espiritismo? O Espiritismo é essa doutrina que veio trazer o cristianismo na sua pureza, depurado de todas as injunções humanas, de todas as consequências lá daquele concílio de Nicéia, 325 da época cristã, até hoje. Então, essas verdades, se fala muito hoje em reforma da doutrina de Allan Kardec, nós mal estamos caminhando, aceitando e praticando, que é o nosso grande desafio, as leis que Kardec trouxe através das vozes da terceira revelação, cercado por aquelas médiuns jovens que colaboraram muito com Kardec nessa amplitude da doutrina que está nesse rumo, no nosso rumo da regeneração. Então, esse é o remédio que Santo Agostinho nos traz, o poder da fé. E há um detalhe que nós não gostaríamos de deixar passar, porque é a nossa vivência na casa espírita. Quantas e quantas reuniões de irradiação nós participamos? O que era a reunião de irradiação? Através, especificamente, da ação magnética. E qual é essa ação magnética? A fé. Esse poder da fé está aí incrementado na ação magnética. E o que é ela? O homem, por seu intermédio da ação magnética, o homem atua sobre o fluido, que é o agente universal. O fluido cósmico universal tem os seus fluidos. Cada planeta tem os seus fluidos. Ou pesados, como o nosso mundo, ou mais ou menos rarefeito, conforme mundos mais elevados. Mas dentro dos mundos de prova e expiação, em função do nosso procedimento, dos nossos pensamentos, da nossa casa mental educada, nós temos um influxo nesses fluidos. À medida que eles vão se aproximando de nós, né? Não pela, digamos assim, assimilação total, mas pela comparação de fluidos. À medida que cada um de nós vai evoluindo, vai fulgurando melhores fluidos e vai se sintonizando, como diz Aulus, nos domínios da mediunidade, vibrações compensadas, vai fazendo essa intermediação. Então o homem atua sobre o fluido, que é o agente universal. Modifica-lhe as qualidades, dá-lhe uma impulsão irresistível. Decorre daí que aquele é um grande poder fluídico, porque à medida que a gente vai na radiação persistente, ali, com aquela fé, com aquela vinculação junto à ardente fé, pode, pela força de sua vontade, dirigida para o bem, operar singulares fenômenos de cura, todos tidos antigamente como prodígios. Nós sabemos hoje que a injeção ajuda, o comprimido ajuda, a assistência médica ajuda. São, digamos assim, forças atuantes nos mundos de prova e expiação, porta aberta que o Pai nos deixa para as nossas reflexões a operar, né, pela sua misericórdia. Mas a verdadeira cura está em cada um de nós. Nós é que nos curamos. A água fluidificada, eu li recentemente, profundo, ela atua sobre cada um de nós. Absorvemos a água fluidificada com aqueles elementos fluídicos que fazem a higienização espiritual dos centros vitais do nosso perispírito,
e que comungam com os centros de força do corpo físico desdobrados no corpo astral. Mas a verdadeira cura está em nós. Por isso que Jesus, na Gênesis, quando curava, dizia: vai na fé, a tua fé te salvou, mas não voltes a pecar, ou seja, não voltes a lesar o seu perispírito para não enfermar de novo. E a enfermagem, enfermar o perispírito, são essas nossas migrações sucessivas, porque nós não somos aqueles que retornamos à esfera física para cumprir as nossas tarefas como reencarnacionistas completistas, como está em Missionários da Luz, obra de Allan Kardec. E, ao termo dessas colocações que Santo Agostinho nos traz, e o Evangelho nos traz através do capítulo da fé que remove montanhas, essa ação na irradiação é o efeito de uma lei natural. E aí ele fecha lá no Evangelho segundo o Espiritismo com relação à fé, tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, ou seja, quando foi apresentado aquele filho lunático que tombava no fogo e na água, se não o curastes foi porque não tinhas fé. Então a síntese desses trabalhos está aí. O mal e o remédio, o poder é o da fé. Então, nós fechamos aqui, estamos com exatamente 36 minutos, passamos um pouquinho dos 30, em função, né, do tema que é tão profundo, um tema que é nosso, é do dia a dia, é da nossa vivência, e nós ficamos até muito emocionados mesmo quando tratamos desses assuntos, porque nós nos colocamos ali. Todos somos irmãos, todos somos similares nos nossos desajustes, e é por isso que todos estamos juntos no planeta Terra. Nós estamos juntos para aprender uns com os outros. Estamos sintonizados não só no amor que é fragmentário, nós já sabemos disso. O amor é lei soberana do Pai, e o amor é fragmentário desde o cenário do cristianismo. Nós estamos juntos para aprender no amor, mas estamos juntos para aprender também na dor, nas nossas dificuldades, né? O amor é fragmentário porque em um nós encontramos bondade, em outro tolerância, em outro paciência, em outro humildade e assim sucessivamente. Estamos juntos para aprendermos uns com os outros. E também juntos em função das dificuldades que nós temos no nosso aparato, na nossa, digamos assim, caminhada de ascensão moral. Todos esses fatos surgem para que nós possamos voltar os nossos pensamentos, a nossa consciência, às leis do Pai que estão aqui dentro de nós mesmos. Então agradecemos a Deus, a Jesus, a Maria, aos nossos protetores, aos nossos anjos de guarda, que estão sempre ao nosso lado, nos ouvindo, trazendo a inspiração necessária para os nossos momentos e possamos continuar juntos a nossa tarefa, ouvindo uns aos outros, nos amando, nos tranquilizando e tendo aquela fé. A fé que é esse poder imenso, imensurável que está dentro de nós para ser aplicado. Graças a Deus, que a paz do Senhor esteja em nossos corações. Até uma próxima.